Amém? Que o Senhor seja engrandecido nesse lugar, nessa manhã. Eu creio que é uma palavra que vai tocar o teu coração, incendiar o seu coração, para que você saia daqui para ser a diferença. Uma igreja relevante nesta cidade. Amém? Abra a tua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Aleluia. Estamos seguindo o máximo que nós podemos a leitura anual da Bíblia junto com vocês. Quando tem uma pregação temática, aí a gente foge um pouco da leitura cronológica para finalizar em um ano. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que vão estar finalizando a leitura da Bíblia esse ano e isso muito me alegra. Amém? Atos capítulo 14. Quero ministrar sobre a vida de dois homens que beberam dessa fonte. E quando você bebe dessa fonte, meu Deus, Hugo, a vida muda. A vida muda. A vida é incendiada de dentro para fora de uma forma. Parecia que o louvor estava, Daniel, Felipe, na sala de casa, enquanto eu estava preparando a mensagem. Vocês são ungidos, Lucas. Parecia que vocês estão conectados. Parecia que eles estavam na sala de casa enquanto eu estava no escritório, preparando a mensagem, porque está tudo ligado, amém? E a hora que o Espírito Santo soprar aí, vocês soltam. Pode soltar rajada aí, porque aqui está tudo bem, amém? Nós vamos pregar juntos hoje. Atos 14, versículos 1 até ao 7 de imediato, depois a gente segue a leitura. Paulo e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica. Entraram juntos onde? Na igreja. Entraram juntos na igreja judaica, na sinagoga judaica. E falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. Está vendo por que você precisa ter vida nas tuas palavras? E as tuas palavras em si, elas não carregam vida, mas a palavra de Deus. Eles entraram naquele lugar, Gustavo, com a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Sempre tem que ter os problemáticos, né, gente? Incitaram ira contra a pregação de Paulo e Barnabé. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio. Ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mãos deles, você pode levantar a tua mão? Concedendo que por mãos deles, fica de mão erguida, fizessem sinais e prodígios. Mas o povo pode baixar, que agora essa parte não é para você não. Mas o povo dividiu-se. Uns eram com os judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para os matar e os apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, para as regiões vizinhas, onde anunciavam o evangelho. Versículos 1 a 2, em Icônio. Amém? Primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Paulo já tinha passado por toda a transição de agora ter sido aceito também como um do caminho. Ele não mais era aqui aquele que perseguia os do caminho, mas ele era, e eu queria pregar sobre isso, eu queria pregar sobre a transição, mas o Senhor me levou para esse texto, pastora Débora. Então é aqui que o céu vai falar conosco nessa manhã, amém? Primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Olha que coisa linda. Barnabé é um herói que muitas vezes é silenciado por muitos. Mas olha agora, aquele a quem Barnabé havia discipulado indo na primeira viagem missionária. Quem cuidou de Paulo, gente? Barnabé. Ele foi aquele que tomou pela mão nos seus primeiros dias. E agora está aqui o discipulador caminhando com o seu discipulado, aquele homem que havia sido discipulado, e eles estão em sua primeira viagem missionária. No capítulo 13, Paulo e Barnabé fizeram
a sua primeira viagem iniciando na Antioquia. Tiveram um sucesso em sua pregação, as pessoas recebiam a palavra, queriam o Jesus que eles pregavam, as pessoas, todas as vezes que eles falavam, eram atraídas a eles, porque a mensagem atrai, a mensagem de poder atrai pessoas. Só que naquela cidade eles enfrentaram grande perseguição. Pregando a palavra, enfrentaram grande perseguição. Levando o evangelho, enfrentaram grande perseguição. Porque todas as vezes que o céu avança, o inferno também trabalha. É mútuo, o trabalho não para. Céu funciona e o inferno contra-ataque. O céu avança e o inferno contra-ataque. Nunca vai ser diferente. Desde que o diabo é diabo, ele vai atacar. Desde que o diabo é diabo, ele vai fazer o que ele faz desde a sua queda. A diferença é o que nós vamos fazer como povo de Deus. A diferença está na forma que você vai enxergar esses ataques, e você precisa conhecer o inimigo da tua alma para que você... Existe até um livro, né, que fala muito bem como você precisa conhecer o teu... Estratégias de guerra, se eu não me engano. Como você precisa conhecer o inimigo da tua alma. E é uma verdade. Você precisa entender que existe um ataque diário contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Um ataque diário. Fala comigo, é um ataque diário. Por isso não dá para andar desarmado, não dá para andar sem revestimento. Por isso também não dá só para você declarar a armadura de Deus e não ter de fato a armadura de Deus sobre a tua vida. Não dá. Nós precisamos declarar aquilo que de fato nós vivemos. E Paulo e Barnabé estavam vivendo o poder do evangelho. Mas o versículo 44 vai falar que quase toda a cidade se reunia para ouvir a palavra do Senhor. Mas muitos, tomados por inveja. Você vai abrir comigo. 13:44. Vamos para o 45. Quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. 45. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja. E blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário que nós pregássemos a palavra primeiro a vocês. Mas como vocês estão rejeitando a palavra, nós vamos nos direcionar aos gentios. Tem hora que você insiste. Não é assim, Vânia? Insiste. Mas tem hora que você precisa parar de insistir. Porque ainda tem muita gente precisando ouvir palavra de Deus. Tem horas que nós deixamos toda a nossa energia em alguns lugares que já deixaram claro que não querem a palavra de Deus. E daquele lugar eles foram expulsos. Tem hora que o Espírito Santo vai te fazer ficar, vai te fazer resistir. Mas tem hora que o próprio Espírito Santo vai te arrancar. Não quer a palavra, não quer mudança, não quer transformação de vida, não quer o caminho estreito. Eu vou pregar para quem quer a palavra. Tem muita gente que ainda não ouviu, para você gastar toda a tua vida lançando diariamente para aqueles que já te demonstraram que não querem. Você conhece alguém assim? Paulo e Barnabé continuaram em sua missão e tiveram sucesso entre os judeus, os gregos, e foram apresentando o mesmo evangelho. Eles pregavam o mesmo evangelho onde eles chegavam, só que eles pregavam de formas diferentes. Mas o mesmo evangelho, diga, só existe um evangelho. Só existe um Cristo. Você pode usar palavras diferentes. Por exemplo, você não vai chegar para os canadenses pregando em português, né? Você vai mudar a língua, você vai pregar de forma que eles entendam. Culturas são diferentes, como eles fizeram em Icônio. Eles foram expulsos, no capítulo 13, praticamente expulsos da Antioquia. Por quem? Pelos chefes das sinagogas, os invejosos. Irmãos, tem algo que é uma característica única de perseguidor. E inveja é uma delas. Inveja é uma delas. Todo perseguidor tem um pouco de Satanás neles. Todo isso, olha, prestem atenção. Só persegue desocupado, gente que não tem o que fazer, gente que não tem propósito de vida, gente que não vive por um propósito, vive para perseguir. Você já viu alguém que vive para cuidar da sua família, dos propósitos de Deus, para cuidar de gente, para pregar a palavra perseguindo alguém? Você não vai ver.
Mas gente desocupada que nunca ganhou ninguém para Jesus, que não ora, que não contribui, que não participa, tem a tendência de perseguir. É sempre assim. É características de perseguidor. Eles tinham acabado de ser expulsos da Antioquia, mas eles não desanimaram. Isso não mudou nada neles. Gente resistente. Gente que está sendo perseguido. O Soma está falando, eu não sou feito de algodão doce. Eu sou feito de matéria do céu. Eu fui construído com o sangue que jorrou na cruz do Calvário. Eu tenho resistência. A resistência não te mata. A resistência só te constrói. Os perseguidores não te matam. Eles só te constroem. Eles te tornam mais resistentes. Eles te levam para os pés do Senhor. Eles te levam para o quarto de oração. Eles te levam para a guerra. Eles te levam a colocar numa balança o que te faz seguir. Que mensagem você carrega, do que você é feito? Perseguidor não te mata. Perseguidor é só gente atormentada. Gente que já está com um pé no inferno e não sabe. Pesado, gente, mas é a verdade. Já estão com um pé no inferno e não sabem. Perseguidor é gente que não faz nada só. Ele sai instigando. Já viu isso? Ele sai instigando. Ele quer trazer mais. É como um imã. Ele vai trazendo mais gente, ele vai trazendo mais gente. E todos os desocupados parece que vão se unindo. Para se unirem à perseguição, existem dois caminhos. Fala comigo, só existem dois caminhos. Céu e inferno. Luz e trevas. Óleo e água não se misturam. São feitos de matérias distintas. Não dá para misturar, não dá para misturar. Sansão tentou, estava se achando muito forte. Tentou misturar, pastor, deu ruim para Sansão. Se sentou com a pessoa errada. Pior, deitou no colo da pessoa errada. Tem mesa que não serve para você. Tem lugares que não servem para você. E por mais forte que você seja, por mais forte que você se sinta, tem lugares que você não pode permanecer. Bem-aventurados são aqueles que não se detêm. Não dá, tem lugar que não dá para crente. Tem situações que você vai aprender a olhar e vai falar, Senhor, até aqui eu fui, agora já está na hora de eu me retirar. Estou pregando, às vezes Deus te leva assim para alguns lugares. Irmãos, teve uma ocasião que eu falei para o meu esposo, era um casamento, eu não queria celebrar aquela cerimônia. Eu estava com uma resistência tão grande dentro de mim, mas a pessoa insistia. Eu fui orar, porque eu não queria falar não se era de mim. Eu queria que o Senhor fizesse a vontade dEle. E naquele casamento, eu fui orar e Deus me mandou ir. E o Senhor falava, lá você vai lançar semente. Quando eu cheguei, a minha sensação é que eu estava em Sodoma e Gomorra. Eu não pertencia àquele lugar. Eu não queria estar naquele lugar. Ninguém ali se parecia comigo. Era nítido um ambiente de trevas. E eu nasci no Evangelho, então eu não tenho costume com esses ambientes. Eu não conheço esses ambientes. Eu, em toda a minha vida, eu nunca tinha pisado num clube. Até que uma abençoada me convidou para um aniversário, que a metade do local era um restaurante e a outra era um clube. E não me falaram. Eu cheguei lá, meu marido ria de mim, porque a minha cara fechou na hora. Eu cantei o parabéns, eu falei, beijo para vocês, esse lugar não é para mim. E fui embora. Tem lugares que você vê, é nítido. Escuridão, trevas, pecado abertamente. Ali estão aplaudindo o inferno. Mas eu fui em obediência ao Senhor. Tem lugares que você não vai querer ir, mas o Senhor vai te levar. E lá eu preguei o evangelho. O resultado, no domingo seguinte, pessoas daquele casamento estavam na igreja. Mas eu fui em obediência. Eu não queria. E aqui, Paulo e Barnabé são expulsos da Antioquia, mas eles falam para eles, olha, fizemos já o que nós tínhamos que fazer. Mas como vocês rejeitaram, nós vamos nos retirar. E aí eles seguem para Icônio agora. Como eu disse aqui que o perigo de você se assentar com pessoas que perseguem todos aqueles que pregam a palavra, que vivem para o reino de Deus, que vivem para um propósito.
Não é que o reino de Deus vai deixar de avançar. É que você deixa de avançar nos propósitos do céu. O inferno nunca, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Cristo. Mas você, quando decide se assentar nos lugares errados, com as pessoas erradas, dar acesso da tua vida às pessoas erradas, você pode perder o propósito do céu na tua vida. Por mais forte que você seja, por mais poderoso na palavra que você seja, por mais que o propósito do céu, do reino de Deus na tua vida seja extraordinário, porque era extraordinário na vida de Sansão. Ele era o homem mais forte e ele foi ungido com aquela força sobrenatural para cumprir um propósito, mas ele decidiu dar acesso às pessoas erradas e ele perdeu, morreu precocemente. Morreu antes da hora. Eu creio que aquele não era o tempo para Sansão morrer, mas ele morreu e ele ainda morreu cego por aquilo que havia feito ele pecar, os seus olhos, a consciência da carne. Se juntou com pessoas erradas. Já na vida de Neemias, ele fez totalmente diferente. Sambalat, Gesem e Tobias mandam um aviso para ele. Por 4 vezes eles insistiram, porque o nome de inimigo a gente não gosta nem de lembrar, né? Neemias a gente não esquece. É desse jeito. Não é tão importante assim. E esses 3, por 3 vezes, 4 vezes, insistiam. Venha ao nosso encontro, nós queremos conversar com você. Mas ele já sentia no seu espírito, tem trama de morte para a minha vida, para que eu vou? A obra na qual eu estou envolvido é tão maior, para que eu vou perder tempo com isso? Tem hora que você vai precisar discernir no teu espírito. Eu vou, eu não vou, eu faço, eu não faço, eu entro nesse lugar, eu não entro. Deus, o que tu tens com a minha vida para essa semana? Qual é o teu assignment? Qual é assignment, gente? Me ajuda aí. A tua tarefa, Senhor, qual é a minha tarefa essa semana? Qual é o meu propósito essa semana? Tenha discernimento para buscar em todo o tempo o que tu queres para mim agora. A 4ª vez ele fala, estou em uma obra muito grande, estou executando, estou trabalhando. Gente de propósito trabalha. Gente de propósito não para, gente de propósito não dá ouvidos a qualquer coisa. Estou executando uma grande obra, um grande projeto e não posso descer. Por que parar? Para em me encontrar com vocês. Ele discerniu no seu espírito que era uma trama de morte para a vida dele. Tem lugares que você vai entrar e corre o risco de morrer. Tem pessoas que você vai dar acesso e você corre o risco de morrer. Os ladrões de alegria, os enviados, me ouça agora, os enviados do inferno para te arrancar do propósito. Porque existem, amados. Existe uma guerra cida contra a tua vida. E eles vão ser enviados para te arrancarem do propósito de Deus para a tua vida. E Neemias, na 5ª tentativa, manda o mesmo recado. Você pensa que o inferno para na tentativa contra você? Ele não para. Alguém falou alguma coisa aí? Ele nem dorme. Geraldo disse que ele nem dorme, é verdade. Ele fica passeando por toda a terra, buscando quem ele pode tragar. É como um ladrão que fica passeando e esperando uma porta aberta, esperando uma brecha aberta para que ele entre e ele te roube aquilo que o céu tem para a tua vida. O que é que o apóstolo Paulo e Barnabé fizeram aqui? Eles sacudiram a poeira antes de saírem daquela cidade. Você não vai brigar, você não vai buscar confusão, você vai sacudir a poeira e você vai levar o evangelho para outro lugar. Você vai levar a paz com a qual você chegou para outro lugar. Sem briga, fala para o teu irmão, sem briga. Sacode a poeira e segue. Vai em paz, Deus é contigo. Não quiseram o evangelho, não quiseram a tua amizade, não quiseram ouvir o que você tinha para falar, siga, tem outras pessoas que vão querer o reino de Deus que você carrega. Paulo e Barnabé só sacudiram a poeira, o pó contra eles mesmos e foram para Icônio, porque filho da luz só sacode a poeira e segue. E o versículo 52 diz, e os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Não tem perseguição que vai roubar a tua alegria. Não tem perseguição que roube o Espírito Santo de dentro de você. Não tem perseguição que possa te fazer parar. O que é sucesso para a gente cheia do Espírito Santo?
É alcance de almas. É o reino de Deus avançando. É ver a tua família avançando. É ver o reino de Deus avançando na cidade. O que é sucesso para o povo de Deus hoje? As coisas precisam ser ajustadas. O que é sucesso para você? Quantas almas você levou a Cristo esse ano? Se ainda não levou, quantas almas você pelo menos tentou levar a Cristo esse ano? Isso é sucesso para o povo de Deus. E a boa notícia é que o ano ainda não acabou. Amém? Tem gente ainda para você orar, para você jejuar, para você se entregar. Existe uma causa para a sua vida aqui nessa terra. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós temos um propósito nessa terra. E no que você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas te serão acrescentadas. Tiveram sucesso em sua pregação. As pessoas recebiam uma palavra, queriam Jesus, que Paulo e Barnabé pregavam, mas todas as vezes que eles faziam isso, por conta da inveja, os líderes das sinagogas da Antioquia e de todos os outros lugares se levantavam contra eles, porque sempre vai ser assim. Nunca vai ter um tempo em que você nunca vai estar vivendo guerra. Até quando você pensa que está tudo bem, existe uma guerra acontecendo. Até nos dias de calmaria, existe uma guerra acontecendo. Pastor, eu não queria ouvir uma palavra dessa, mas essa palavra que vai te preparar para a tua semana e para a tua vida. Todos os dias existe uma guerra contra a tua vida. Existem dias que parece que está mais fácil, mas tem dias que está escancarado a guerra contra a nossa vida, né? A guerra contra a nossa casa. E é nesses dias que o Senhor não vai te dar trégua, vai te fazer ir para os joelhos, passar a madrugada de joelhos, orar sem cessar, está no trabalho, está orando, está jejuando, está buscando, está dizendo, Senhor, eis-me aqui, o que tu queres de mim, o que tu tens com essa guerra, o que tu tens com essa batalha. E aí eu vou te pedir, abra os teus olhos para as pessoas ao teu redor. Começa a fazer a obra com a tua casa, começa a fazer a obra no teu trabalho, começa a fazer a obra com todos ao teu redor. O reino de Deus, ele não é feito só com um microfone na mão, num domingo, com luzes acesas, com câmeras em cima de mim. Não, não, não. É uma ordem para todos nós, não é uma ordem para mim, é uma ordem para todos nós. E quando a gente se envolve com o reino de Deus, a gente não consegue nem enxergar com tanta clareza essas guerras de Satanás. O céu está trabalhando por nós e a gente só está trabalhando para o reino. Tem guerras sendo vencidas que você nem sabe que estavam sendo travadas. Quando você coloca as suas mãos em tudo que diz respeito ao reino de Deus. Ou você estará no time que estará trabalhando, fazendo o reino de Deus avançar, ou você, querendo ou não, vai se enquadrar no time de perseguidores. Tinha um irmãozinho na igreja que dava muito trabalho para o pastor. Semana após semana, acabava o culto, aquele irmão, o pastor já fugia daquele irmão, porque o irmão só queria gabinete. Todo culto, ele queria um gabinete depois do culto. Aí teve um dia que ele falou, bora irmão, bora. Quer conversar? Bora irmão, pode entrar. O irmão entra, o irmão começa a criticar o João e a Maria, e o Felipe, e todo mundo, cada um estava fazendo alguma coisa errada. E aí o pastor falou assim, tá bom irmão, essa semana nós vamos conversar, nós vamos orar, e em nome de Jesus o céu vai trabalhar na vida desses irmãos, na sua vida. No culto seguinte, o pastor colocou aquele irmão para trabalhar, mas trabalhou, irmão. E aí no final ele falou assim, irmão, leva essa água aqui, ó, pega essa água aqui, leva lá atrás, lá para Tati, que está lá atrás, leva lá para o André. E o irmão foi, quando o irmão voltava, ele arrumava outra coisa para o irmão fazer. E aí no final do culto, o irmão não procurou gabinete, quem procurou o irmão para o gabinete foi o pastor. Falou assim, irmão, e aí como é que foi o culto hoje? Ah, pastor, hoje foi bom, hoje eu trabalhei tanto, pastor, que não deu nem para ver nada. Pastor, glória a Deus, já sei como é que eu vou segurar isso aí. Trabalhando, quando você trabalha, quando você se envolve, você não tem tempo para criticar. Se envolva com as coisas do reino de Deus. Deixa Deus colocar as mãos nas tuas. Tudo aquilo que não está ao teu alcance. Enquanto você prega a palavra, tem sucesso do céu chegando para a tua vida. Porque a verdadeira alegria está nisso. Eu carrego uma alegria comigo de uma das almas. Ela ficou marcada para mim. Porque foi um dia em que ela marcou gabinete comigo. Ela vinha pouco na igreja. Ela marcou gabinete comigo. E logo que nós chegamos, não deu 15 minutos de gabinete, o alarme na minha casa tocou. Eu pedi perdão para ela, mas eu pedi que ela me acompanhasse até a minha casa. Meu esposo não podia ir, então foi eu.
Eu pedi para ela me acompanhar e no carro a gente foi conversando e chegamos lá. Eu vi o propósito de tudo aquilo, não tinha nada. Não tinha acontecido nada. Eu fiz um cafezinho, servi um bolo para ela e ali nós conversamos. Mas ali já tinha sido o segundo convite para que ela recebesse Jesus como Senhor e Salvador. E até aí, nada. Voltamos de Woodbridge para Toronto, voltamos para o gabinete. Não voltamos para o gabinete. Eu fui levá-la na casa dela. E na porta da casa dela, ela disse, não, eu vou de ônibus, pode me deixar no metrô. E ela ainda não tinha aceitado a Jesus, eu não ia deixar ela no metrô. Eu fui levar na porta da casa dela. Eu tinha mais uns 5 minutos, pelo menos. E lá na porta da casa dela veio o terceiro convite. No terceiro convite, aquela mulher que estava acostumada com espiritismo e brisas brancas, ela entendeu que existia um caminho de verdade e vida. E ali dentro do meu carro, ela aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Dá para fazer barulho, David? Aquilo me marcou. Por quê? Por quê? Porque nós precisamos nos entregar por essa causa. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e abundância. E tem muita gente que ainda não está vivendo essa vida de abundância. E você carrega em você, é vaso de barro, mas carrega o poder de Deus. Prega a palavra, leva Jesus. Isso não mudou em nada, a perseguição não mudou em nada. Eles não saíram de lá falando, Radassa, chega de tanta perseguição, chega de tanta luta. Nós fomos tão maltratados nessa cidade, vamos embora, vamos parar com isso. Não, a perseguição não mudou em nada a postura deles de quererem levar o evangelho. Mas o que mantinha esses homens motivados e em chamas? O encontro com a fonte verdadeira. Eles tinham tido um encontro com a verdadeira vida. E é isso que precisa acontecer. Você precisa de um encontro com a verdadeira vida para que a sua vida mude. Não é um evangelho meia boca, não é um evangelho de pega a tua Bíblia no domingo, na hora que você sai de casa para vir para a igreja, mas durante toda a semana você não pega nela. Não existe vida longe da palavra, não existe vida longe da comunhão. Para onde que os apóstolos iam? Eles iam para a congregação, eles iam para a sinagoga, eles iam para a igreja. Não existe igreja, sabe aqueles que optam hoje por eu sou igreja em casa? Isso não é evangelho. O cabeça é Cristo, nós somos o corpo e não existe parte desse corpo decepada ainda viva. Não existe. Isso aqui é necessário para você. Fala para o teu irmão, isso aqui é necessário para você. É necessário. Isso é necessário para você. Você precisa da igreja, não é a igreja que precisa de você. Juntos, nós somos igreja. Nós precisamos desse corpo aqui. Nós precisamos disso. E quando eles se posicionaram para ir para a próxima cidade, pregando a palavra de Deus, em Icônio, os judeus, incrédulos, mais uma vez, o povo ia recebendo a palavra, a multidão ia chegando, o povo ia recebendo Jesus, a mensagem ia chegando naqueles corações, mas mais uma vez, em Icônio, eles são perseguidos. E os líderes de Icônio foram todos os judeus para Icônio que fizeram isso, porque muitos acreditaram, não eram todos que perseguiam, mas alguns não apenas rejeitavam a mensagem, 14:1, não apenas rejeitavam a mensagem, mas incitaram outros a rejeitar a mensagem e os mensageiros. Porque o perseguidor é assim. Para ele não basta você rejeitar a mensagem, ele quer que você rejeite também aqueles que carregam a mensagem. O perseguidor vai tentar arrancar até as tuas amizades que te levam mais para perto de Jesus. Como você vai discernir quem está em Deus e quem não está? Todo aquele que te leva a viver uma vida longe de Deus está no caminho das trevas. É um perseguidor do evangelho. Pode ser camuflado, mas é um perseguidor do evangelho. Mas todo aquele que te leva para mais próximo de Jesus, queira essas amizades. Esses estão no verdadeiro caminho. E quando eles falavam com ousadia no Senhor, apesar da oposição, eles não se calavam, apesar da oposição, Paulo e Barnabé continuaram pregando em Icônio. E o testemunho da palavra da graça ia tocando as pessoas com o poder de Jesus. Porque é Jesus quem faz, não somos nós, amém? É a palavra quem faz, não somos nós. E apesar da perseguição, eles continuaram falando de Jesus. Os grandes da cidade perseguiam, porque quem quer faz, quem não quer, dá desculpa. Quando nós fomos para Edmonton, um motorista africano nos pegou em casa umas 4:30 da manhã.
E logo que a gente entrou naquele carro daquele Uber, foi a primeira vez. Eu já andei muito de Uber aqui. Toda vez que a gente vai para o aeroporto ou volta, sempre é de Uber. Tinha corim de fogo. De verdade, corim de fogo no carro do irmão. Porque quem quer faz. Quem não quer dá desculpa. Amém? Existem muitas formas de você pregar o evangelho. Coloca um louvor, irmão. Força essa pessoa que está trabalhando contigo a adorar mesmo que ele não queira. Coloca um louvor. Mostra quem você serve. Ah, mas ninguém no meu trabalho é cristão, eu vou colocar música secular. Coloca um louvor em nome de Jesus. Cheguei no trabalho esses dias, lá é só corim de fogo, irmãos. Os funcionários lá são obrigados a ouvir corim de fogo, né, amor? Para que você vai trazer uma música que tem inspiração satânica para o teu ambiente de trabalho? Para quê? Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Os professores de música do Caleb, alguns anos atrás, numa escola lá em Woodbridge, eles queriam ensinar as músicas que eles sabiam para ele, nas aulas de música. Eu falava, não, você vai ensinar hoje. Eu dava as músicas que eles iam ensinar. Mas a gente não conhece. Eu falei, aprende e ensina o meu filho com esse aqui. Acreditam que no final aqueles professores de música estavam cantando Oceans? Eles estavam cantando. Quem quer faz, quem não quer faz, dá desculpa. Pregue o evangelho de todas as formas que você puder. Está chegando o final do ano, compra uma blusa evangelística, dá para alguém. Dá uma Bíblia para alguém, dá a palavra de Deus para alguém. Leve o evangelho, dá um cartão. É na casa da tua patroa, é o teu patrão, dê um cartão com uma mensagem evangelística. Você está proibido de comprar cartão de Natal Happy Holidays. Você está proibido, fala, está proibido. Fala para o teu irmão aí. É Merry Christmas. Amém? Cristo é o motivo da celebração. Cristo é o motivo. Ele é o divisor de águas. Ele dividiu a história. Pregue o evangelho de todas as formas. Eles iam dando testemunho da palavra da graça. E as obras milagrosas iam acontecendo à medida que eles levavam o evangelho da graça. Sabe qual é o problema? Nós queremos os milagres, mas cadê que você quer pregar o evangelho da graça? Eles não saíam em cruzadas evangelísticas de milagres. Os apóstolos nunca fizeram isso. Eles saíam pregando o evangelho. E no que eles pregavam o evangelho, os milagres iam acontecendo no caminho. Experimenta pregar o evangelho, experimenta viver para o Senhor, experimenta viver carregando o reino de Deus, e os milagres eles vão te seguir, as bênçãos vão te seguir, elas vão acontecer, não vai ser forçado, será orgânico. No que você se envolve com o reino de Deus é inevitável. O reino de Deus carrega milagres, proezas, maravilhas. O reino de Deus carrega o sobrenatural. O reino de Deus carrega o dom da fé. O que é o dom da fé? Você acreditar naquilo que humanamente é impossível. É a certeza, é a convicção das coisas que você não vê, mas crê que já são. No que você caminha levando o reino de Deus, as coisas vão acontecendo. E aí ainda tem um outro perigo, porque quando a gente começa a viver isso, quando o diabo não consegue por um lado, ele tenta pelo outro. Quando ele não consegue te parar pela perseguição, ele tenta te parar pelo ego inflado. Porque é isso que vai acontecer aqui em Cônio. Ele tenta inflar o ego deles. Está tudo indo muito bem. Se ele não consegue te pegar por um lado, ele tenta pelo outro. E aí, em Romanos 11, o apóstolo Paulo vai falar, se porém alguns dos ramos foram quebrados, porque alguns dos ramos foram quebrados para que você e eu pudéssemos ser enxertados. E você sendo oliveira brava, nós sendo oliveira brava, fomos enxertados no meio deles e nos tornamos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Não se glorie contra os ramos. Mesmo assim, não se glorie contra aqueles que foram quebrados e arrancados porque rejeitaram o evangelho. Não se glorie contra os ramos. O perigo do ego inflado, o perigo da religiosidade, o perigo de quem serve ao Senhor, o perigo da vida de quem eu faço tudo certinho, eu tenho a razão de criticar, eu tenho motivo para criticar, eu posso sim falar, porque eu estou vivendo. Não, é o perigo do ego inflado. O apóstolo Paulo está falando, não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz,
mas é a raiz que sustenta você. O teu sustento vem unicamente dele. Não é você que sustenta a raiz, é a raiz que sustenta você. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Verdade, correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade deles, mas você continue firme mediante a fé. Não fique preso ao orgulho, mas tenha sempre temor a Deus. Existem dois perigos na vida do cristão. Quando ele não consegue por um lado, ele tenta pelo outro. Todas as vezes que você sentir esse ego começar a inflar, e aqui eles tentaram inflar. Vai comigo agora para o versículo 8. A cura do paralítico em Listra. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para andar, disse para ele em alta voz: levante-se direito sobre os seus pés. E o homem saltou e começou a andar. Porque no que você caminha levando a palavra, você vai ver milagres. No que você caminha levando o evangelho de boas novas, você vai ver os milagres acontecendo. Tudo aquilo que o teu coração almeja ver e parece estar tão distante, se você caminhar unicamente por um caminho de levar a palavra, um caminho de carregar levando a palavra, sendo a palavra viva, inevitavelmente os milagres irão acontecer. A tua vida vai se tornar um milagre. No que você anda, os milagres vão acontecendo. No que você anda, Deus vai te dando discernimento. Deus vai te falar como se posicionar, onde entrar, onde sair, onde colocar as mãos e de onde retirar as tuas mãos. Se envolva com a palavra, se envolva com o evangelho, porque foi isso que eles fizeram. E no caminho levando a palavra, eles viviam milagres. Muitos milagres iam acontecendo, sendo que a cura de um paralítico em Listra, foi um deles. E eles fizeram muitos milagres ao longo da sua jornada, mas eles não viviam para realizar milagres, eles viviam para levar o evangelho, levar a salvação às pessoas. Essa precisa ser a maior importância da igreja. O motivo da nossa vida. Me veio um peso muito grande sobre isso nesse final de ano. Porque se a igreja não estiver avançando em salvação de almas, tem alguma coisa muito errada. Por que vocês me veem triste? E eu manifesto mesmo a minha tristeza no culto que não tem salvação de almas. Por quê? Porque a igreja está fazendo algo errado. Não é um clube social. Existem aqueles anti-templo, né? Eles rejeitam o templo a qualquer custo, a qualquer preço. Eles rejeitam o templo. Saiba que Deus com esses não tem nada. Não tem. Porque Deus tem um compromisso, uma aliança com a igreja. E qual é o nosso compromisso com Ele? Ele tem o seu compromisso com a igreja e nós temos um compromisso com eles. E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Porque todo aquele que crer e for batizado será salvo. E todo aquele que não crer será condenado. Existe um peso de responsabilidade sobre a nossa vida. Que a tua empresa pregue o evangelho, que o teu carro pregue o evangelho, que a tua vida pregue o evangelho. Tem tantas formas hoje de nós pregarmos o evangelho. Leve o evangelho. Peça ao Espírito Santo para te ensinar a forma que você vai levar o evangelho. Não falo inglês, pastora. Vai em português mesmo, irmão. Vai em português. Fala Jesus loves you e entrega um panfleto em inglês. Vai na tua força, deixa Deus te usar. Ah, pastora, mas a gente é uma igreja só brasileira. Mas quem falou para você que eles precisam vir para cá? Eles vão sentir fome da palavra e eles serão direcionados a uma igreja canadense. Uma irmã de Mississauga esses dias me ligou, dizendo que para ela ficava longe de vir para cá. Rápido eu fui procurar qual era a igreja mais próximo da casa dela e mandei ela para uma igreja em Mississauga. Quem é que disse que eles precisam vir para cá? Mas você e eu precisamos pregar o evangelho. Amém? E só fica longe porque ela não tinha carro, tá? Porque o nosso povo até de Woodstock vem.
Kitchener, Woodstock, Cambridge, de todos os lugares eles vêm. Falar nisso, hoje uma família estará nos deixando. Vou deixar essa tristeza para mais tarde. Peraí, não vamos falar disso agora não. Uma das famílias amadas estará indo para os Estados Unidos, mas no final nós vamos orar por eles. E eu creio que eles estão levando o evangelho para lá, amém? Eu creio que os propósitos de Deus vão se espalhar por toda a terra, e nós levaremos a palavra por todos os lugares que o céu quer que ela chegue. O paralítico ouviu Paulo falando de Jesus e imediatamente o seu semblante mudou. O comportamento dele mudou, ele mostrou que ele acreditava que Jesus tinha o poder para tocar na sua vida e ele tinha fé para ser curado. O semblante dele mudou. Isso fala de um culto vivo, isso fala de crença viva. Por isso que nós te incentivamos tanto no início do culto aqui, entregue algo vivo para o Senhor. Que o seu semblante possa manifestar aquilo que você está sentindo, a gratidão. Que você possa em todo tempo entregar um culto vivo para o Senhor. O semblante, ele era paralítico, mas o semblante dele se envolveu com o que estava acontecendo. Por isso Paulo vai falar, não se conformem com este mundo, não se conformem com este século, mas apresentem um culto vivo a Deus, porque Ele é digno de um culto vivo. Se envolva com o Evangelho. Paulo viu no semblante daquele paralítico, e Paulo discerniu que ele tinha fé, que ele queria ser curado. A questão não é se Deus quer fazer, porque Deus quer fazer. Deus quer fazer. A prova é a cruz do Calvário. Deus quer fazer. Deus quer fazer na tua vida, Deus quer fazer na tua casa. A pergunta é, você quer se envolver com o que Deus quer fazer? Você está disposto a se envolver com o que Deus quer fazer? Estamos nós dispostos a nos envolvermos com aquilo que Deus quer fazer? Porque não é mar de rosas, mas é glorioso. Não é fácil, mas é glorioso. Pagar o preço por pessoas não é fácil. É óbvio que você quer dormir a madrugada inteira. Quem é que quer estar de joelho de 3 às 4 da manhã? Não, ninguém. Tem hora que eu falo, Senhor, eu preciso dormir. Hoje eu preciso dormir. Mas é glorioso. É glorioso. Tem hora que a gente tem que brigar com o Senhor. Pai, por favor, hoje não. Deixa eu dormir. Mas não tem jeito. Se envolva com o reino. Se envolva com o reino, carregue o reino, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida e na tua casa. Paulo observou e viu que tinha fé naquele homem, ele queria se envolver. Milagres inéditos acontecem quando nós nos envolvemos, coisas que nunca antes foram vistas, porque para nós pode parecer muito simples. Um paralítico começou a andar. Irmão, acontece tanta coisa dentro de nós para que a paralisia seja mandada embora do nosso corpo. Os nervos precisam se comunicar com os ossos, com os músculos. O cérebro, é tanta coisa que precisa acontecer. Não é simples. Parece ser simples. Já pensou, Leandro? Um corpo que nunca antes tinha se movimentado, totalmente atrofiado. E eu estou profetizando que coisas inéditas vão acontecer no nosso meio. Coisas inéditas vão acontecer na tua casa. Uma movimentação, uma conexão do céu vai promover poder para a tua casa. Vida vai jorrar através da tua vida, porque está conectado com o céu, está jorrando do céu. Santos movimentos vão começar a acontecer. Pastora, mas isso nunca aconteceu antes na minha vida e na minha casa. Diga, vai começar em mim. Vai começar na minha casa, vai começar na minha história. Mas a história da minha casa é de destruição, é de separação, é de divórcio, é de desgraça. Na tua tem graça. Na tua coisas inéditas vão acontecer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Santas conexões com o céu, tudo vai começar a se movimentar. Quando o Senhor diz para Ezequiel, profetiza a vida. Profetiza a vida nesses ossos secos. E ali se levantou um grande e numeroso exército. Profetiza, existe um poder ilimitado na oração. Existe um poder ilimitado na fé, em ação, em movimento. A vida está na palavra. Mateus 21, Jesus nos ensina sobre o poder ilimitado da fé. O poder ilimitado da oração. Existe um poder ilimitado na tua boca e nas tuas mãos. Palavra de Deus declarada tem poder.
comece a orar a palavra de Deus. Jesus disse: em verdade vos digo que se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês não só farão com essa figueira o que foi feito, o que Jesus fez. Jesus falou a figueira. Ele falou o poder da palavra declarada. Jesus falou a figueira e a figueira murchou. Por quê? Jesus nunca, na Bíblia você vai encontrar Jesus amaldiçoando um pecador. Nunca. Mas você vai encontrar Jesus amaldiçoando aquilo que parece ser o que não é. Jesus não tem problema com o pecador. O pecador, ele resgata, ele restaura, ele transforma, ele dá vida nova. E quando é nova criatura, não tem inimigo, não tem Satanás que possa te acusar. Está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, tudo se faz novo. Tem uma nova história, tem um nome novo escrito no livro da vida. Tem uma pedrinha branca quando você chegar no céu. Antigamente era o convite de entrada para as festas. Você vai receber uma pedrinha branca com o teu novo nome. Naquele dia você vai descobrir o teu nome. E você vai ler aquela pedrinha e você vai falar: uau, eu que não gostava do meu nome, agora eu sou apaixonada pelo meu novo nome. E aí você vai entrar e vai ter festa, vai ter celebração, vai ter júbilo. Por quê? Porque você decidiu ser nova criatura. Tem festa para todos aqueles que decidem ser nova criatura. E Jesus fala a figueira e a figueira murcha. Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, vocês não só farão o que foi feito essa figueira, mas vocês, em tudo que pedirem em oração, crendo. Aí ele fala: até aos montes, até as coisas grandes, até as coisas que parecem ser imóveis, vocês vão dizer: te erga daqui e lance-te para o mar. Vocês, no poder da palavra, vão mover coisas que vocês nunca imaginaram que era possível mover. Vocês realizarão coisas que vocês nunca imaginaram no poder da palavra declarada. Poder ilimitado da oração. Se vocês tiverem fé e vocês não duvidarem, pedirão o que quiserem e vos será feito. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pedirão o que quiserem e vos será feito. Anda na palavra, viva na palavra, siga na verdade da palavra, siga na luz. E as trevas vão se dissipar. E você vai pedir o que quiser e vai ser feito. Quem te ensina o caminho da oração é o próprio Jesus. Hebreus 11:1. Fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Se mova em fé, se mova na palavra. Quando as multidões viram que Paulo tinha feito, eles começaram a gritar. Versículo 11, 14:11. Os deuses em formas de homens desceram até nós. Olha o perigo do ego inflado. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio. Zeus e Hermes, né? Que em inglês, Zeus e Hermes. Que eu fui alfabetizada na mitologia grega, mas tudo em inglês. Quando eu li aqui, Júpiter e Mercúrio, é Zeus e Hermes. É por isso que você, mulher, não pode gostar daquela bolsa que tem o nome de Deus grego. Ouviu? É do inimigo, ela é do inimigo. 12. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra, Paulo. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queriam oferecer sacrifício juntamente com toda a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas, sentaram no meio do povo, saltaram no meio do povo e da multidão, começaram a gritar: senhores, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que vocês se convertam dessas vãs doutrinas e sigam ao Deus vivo que fez o céu, o Deus vivo que fez a terra, aquele que fez o mar, aquele que fez tudo que no mar há. Nas gerações passadas, o Deus permitiu que todos vocês pudessem andar com seus próprios caminhos, contudo não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, porque Deus é bom, amém? Fazendo o bem. Eles usaram uma linguagem simples para pregar para esse povo.
dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, porque é o Senhor quem dá as estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que eles impediram a multidão de oferecer a eles sacrifícios. Está no ser humano desenvolver deuses para si mesmo. Está no ser humano desenvolver ídolos. Vocês já viram isso acontecendo hoje em dia? Está no ser humano desenvolver os seus próprios ídolos. E quando o diabo não conseguiu pela perseguição, tentou agora inflando o ego deles. Eles queriam porque queriam adorá-los, mas eles em expressão de blasfêmia rasgaram as suas roupas e não aceitaram a adoração para eles mesmos. O povo dirigiu a adoração a Paulo e a Barnabé, mas eles disseram não, só existe um digno de adoração, só existe um digno de honra, só existe um que merece ser adorado por todos vocês, e é ele que nós viemos apresentar a vocês. Nós não viemos apresentar pessoas dignas de honra, pessoas dignas de glória. Nós viemos apresentar aquele que deu a vocês fôlego hoje para que você se levantasse da tua cama, aquele que permitiu você de abrir os teus olhos, aquele que te dá forças para trabalhar, aquele que te dá as estações frutíferas. Ele nós apresentamos a vocês. Paulo e Barnabé levaram a bondade de Deus, levaram a bondade de Deus. É assim que você vai chegar levando Jesus. Você não precisa chegar falando de inferno. Chegue falando que Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Depois, quando já estiver mais madurinho, aí você fala. Mas chega levando boas novas. Fala comigo, boas novas. Eu sou o portador de boas novas. Existe uma forma de você chegar pregando o evangelho, mas pregue o evangelho. Não é opção. O crente precisa pregar o evangelho. Eles dizem, senhores, o que vocês estão fazendo? Eles não aceitaram a glória para eles mesmos. Eles disseram, tudo precisa ser direcionado a Deus. E a cidade adora, a cidade recebe Jesus. E aí tem vitória agora, pastora. Todas as vezes que o reino de Deus avança, tem perseguição. Todas as vezes que você avança, existirá perseguição. Mas eles voltaram e continuaram pregando a palavra e dizendo que Jesus é bom e o diabo não presta, e que o Senhor é bom em todo tempo. E aí o que acontece? Paulo é apedrejado. Vai comigo para o versículo 19. Entretanto, chegaram os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, e eu quero estar rodeada de gente assim, gente. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade no dia seguinte e foi com Barnabé para Derbe. Depois do milagre, tentaram novamente dividir o povo. A perseguição não para. Esse povo não parou. E o apedrejamento, gente, era uma forma segura de morte. Era uma forma segura de morte. Mas quando... Quem tem aquela vacina no braço que marca o braço? Pode até te marcar, mas te protegeu a tua vida inteira, não é assim? O apedrejamento, por isso que Paulo fala, eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo. Que ninguém me moleste, que ninguém me perturbe, porque eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo. O apedrejamento era para a morte dele, mas o apedrejamento e a perseguição não vão te matar, só vão te dar resistência. A perseguição vai te dar resistência. A perseguição vai fazer você se levantar todo marcado, mas cheio de vigor, cheio de vida. A perseguição não mata cristão. Tem propósito para a tua vida, tem propósito para a tua casa. Fiel é aquele que começou a obra na tua vida. Fiel é aquele que guarda a tua casa. Fiel é aquele que guarda os propósitos do céu na tua casa, para a tua vida. Paulo se levantou depois do quê? Depois de um apedrejamento. Ei, Abraão, imagina. Cheio de sangue, todo machucado, todo cheio de marca. Mas se levanta de novo como se nada tivesse acontecido? Não. Algo tinha acontecido. Algo sério tinha acontecido. Creio até que Paulo talvez estava mancando, Hudson. Foi meio que com dificuldade, mas foi. Fala, vai com dificuldade, mas vai. Vai se arrastando, mas vai. Tô com medo, pastora, vai.
Não para, vai. Crente não para, o evangelho não para, o reino de Deus não para, e você também não pode parar. Nós não vamos parar. E os discípulos o rodearam. E eu imagino que naquela hora, vem rapidinho, um monte de gente aqui comigo, aqui no altar, por favor, por favor. Gente de força, gente de fé. Rápido, gente, meu Deus, cadê os intercessores? Cadê o povo de fé? Bora, Radassa, corre! Vem, meu povo, vem, meu povo. Vem. Faz um círculo aqui, faz um círculo aqui. Deixa a Bíblia aí, Geralda. Faz um círculo. E você precisa se cercar de gente assim, viu? Você precisa se cercar de gente assim. Olha o que aconteceu. Paulo lá no chão. Paulo lá no centro. Dado por morto. Dado por morto. Eu não vou deitar aqui não. Quem é que... Hudson, deita aqui. Me levanta aqui, Hudson. Deita você, que homem é mais fácil. Deita por morto aí, Hudson. Fica aí, homem. Pega aqui, Geraldo. E Paulo, dado por morto. Quem é que vai começar a oração aí, pastora Débora? Começa, pastora. Começa, pastora. Começa. Começa, Senhor. Senhor. Meu Deus, estão nos perseguindo, Pai. Mas nós temos uma cidade para alcançar. Nós temos uma cidade para alcançar, Senhor. Levanta o Paulo, Senhor. Levanta. Vai levantando, Hudson. Vai levantando, Hudson. Vai levantando, Hudson. E Paulo foi se levantando. E o povo foi clamando. E o povo foi adorando. E daqui a pouco está Paulo em pé. E o povo começa a celebrar. E o povo começa a pular. E o povo fala: eles achavam que tinham nos matado. Eles achavam que tinham... Obrigado, gente. Obrigado, obrigado. Pode voltar, pode voltar. Meu Deus, aqui, Geralda. Não vai sentar espada não, Geralda. Se cerque de gente que ora. Se cerque de gente que vai dizer não às tramas de Satanás contra a tua casa. Se cerque de gente que vai falar assim: derrota para a tua casa, não. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos profetizar. Se cerque de gente que tem fé, que se posiciona, que se movimenta para o reino de Deus. Meu Deus. Meu Deus, dado por morto, mas vacinado. As marcas não mataram você, não mataram Paulo. Marcas não matam os filhos de Deus. Pelo contrário, elas te fortalecem, elas te dão resistência para vencer no dia mau. Paulo é apedrejado, mas se levanta e segue pregando a palavra. E ele fala assim em Gálatas 6,15: se o homem é circuncidado ou não, não importa. Eles pregavam o legalismo, eles queriam a lei, mas nós estamos desfrutando da graça. Se o homem é circuncidado ou não, não importa. O que importa é que ele seja uma nova criatura, que ele seja uma nova pessoa. E para todos, 16, e para todos os que seguem essa regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com vocês todos os dias, povo de Deus. Para terminar, ele fala que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas do meu corpo mostram que eu sou um escravo de Cristo. 18, ele libera a bênção. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, meus irmãos. E amém, porque o diabo trama e trama e trama, mas ele é um derrotado. Se levanta dizendo: ele é um derrotado. Na minha vida eu carrego as marcas do Evangelho. Tem sangue respingado na minha vida, tem vitória para minha casa. As portas do inferno não prevalecerão contra aquilo que eu carrego. E é a glória de Deus. Importava que Cristo sofresse. Isaías 53, ele foi transpassado por você e por mim. Ele carregou a tua culpa, a tua vergonha, o castigo que era seu e meu, ele levou sobre si, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Importou sim que ele sofresse. Por quê? Para que você e eu hoje pudéssemos ter vida. Era importante para que a palavra de Deus se concluísse, se completasse. Isaías 53 vai dizer que a palavra iria se cumprir antes mesmo de ele vir. Por quê? Era Deus já vendo você hoje. Que dia é hoje?
17 de novembro de 2024, servindo ao Senhor em Toronto, adorando na Yaojê em Toronto. Deus já sabia que você estaria aqui hoje. Não foi um acaso, não foi um amigo que te convidou, já era o céu te trazendo. O Senhor sabia, por isso Ele se entregou na cruz do Calvário. Você é importante, sim. O que você carrega é importante, sim. A tua casa são importantes, sim. Que toda mentira de Satanás hoje caia por terra contra a tua vida. Você sabe pregar? Sim. O vaso de barro carrega o poder de Deus. Quando você abrir a tua boca, ele vai encher. Pastora, não sei pregar. Convida que a gente prega aqui na igreja. Pastora, não sei nem falar um versículo. Pode buscar ajuda que a gente vai te ajudar a evangelizar alguém. Mas que antes do final desse ano você se mova pelo reino de Deus. Assume um compromisso hoje com o Senhor. Que antes do final desse ano você vai discipular, você vai cuidar de alguém. E o reino de Deus vai avançar na tua vida e na tua casa. Começa pela tua casa. Comece pelos teus. Já tem tempo que você não jejua por eles. Comece a jejuar por eles. Comece a declarar: Senhor, dá sonhos para os meus filhos. Acorda os meus filhos pela madrugada. Leva os meus filhos para os teus pés, Senhor. Pai, faz arder na vida dos meus filhos. Porque os meus filhos, você vai declarar comigo agora, os meus filhos vão povoar o céu. A tua casa é do Senhor Jesus. E o diabo vai ter que bater em retirada. A tua casa pertence ao céu. Por tua casa ele pagou um preço na cruz do Calvário. Os teus estarão adorando do teu lado. Do teu lado. Do teu lado. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda assim te diz o Senhor. Mas agora assim te diz o Senhor, aquele que te criou. Isaías 43. Quando? Porque você vai passar pelas águas. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, vai sair igual Daniel e os amigos da fornalha. Nem um fio de cabelo vai se perder, porque aquele que te guarda não dorme. Feche os seus olhos, comece a interceder agora. Se tem alguém aqui nessa manhã que nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador, nós queremos te convidar para ter o teu nome escrito no livro da vida. E não se preocupe com a tua vida, não se preocupe com o estilo de vida que você tem vivido. Venha do jeito que você está. Deixe Ele fazer a obra. Venha do jeito que você está. Venha do jeito que você está. O que Ele quer é você para Ele. O que Ele quer é o teu nome escrito no livro da vida. O que Ele quer é te dar uma nova história. O que Ele quer é entrar nas tuas guerras. Tu é a glória. Alguém para receber Jesus como Senhor e Salvador? Se você nunca declarou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, a palavra diz que é necessário que você faça isso. Para que Ele declare o seu nome diante dos anjos de Deus, é necessário que você o declare como Senhor e Salvador da tua vida. Existe alguém aqui nessa manhã que nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Nós queremos orar por você. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, existe alguém aqui nessa manhã? Movimenta os homens, movimenta as mulheres, para orar agora por essa pessoa que está do lado dele, Senhor. Para começar a interceder por quem está na frente, por quem está atrás. Se existe alguém aqui nessa manhã decidindo uma reconciliação com o reino de Deus, venha. Uma reconciliação com o reino de Deus. Pastor, até hoje eu estava vivendo para os meus próprios propósitos. Mas hoje
hoje eu assumo um compromisso com o Senhor. Até o final desse ano eu quero levar uma alma a Cristo. Esse ano as palavras da minha boca e os meus propósitos, os meus sonhos e os meus ideais vão mudar. Eu quero orar por você também. Você que foi chamado para ser um ganhador de almas, eu quero orar por você também. Deus vai colocar poder e autoridade na tua boca, graça e autoridade e sabedoria na tua boca. Eu creio em uma igreja relevante em Toronto que vai fazer a diferença nessa nação. Eu creio em uma igreja que vai se posicionar e por onde eles passarem, eles não vão temer os lobos, eles não vão temer a perseguição, mas eles vão se entregar por uma causa que é maior do que eles. Glória a Deus, amém, aleluia, amém, 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 amém. Temos mulheres que querem se entregar pela causa, amém, amém, amém. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio nisso. Eu creio, eu creio. Eu creio no poder da palavra que está sendo declarada sobre a tua vida hoje. É você que Deus vai usar para a tua família. É você que Deus vai usar para a tua casa. Eu não tenho acesso à tua família, mas você tem. Eu não tenho acesso ao teu patrão, à tua patroa. Eu não tenho acesso aos teus funcionários, mas você tem. Sabe por que a igreja primitiva avançava? Porque eles se entregavam por essa causa. Estenda as mãos para cá. São pessoas que hoje estão declarando que viverão para pregar o evangelho em tempo e em fora de tempo. Que eles serão a voz profética de autoridade na casa deles. Tomados por graça, tomados por um clamor por almas, tomados por um gemido santo, tomados como Paulo e Barnabé, que por onde passavam carregavam multidões. Pai, eu creio no poder da tua palavra para a tua igreja hoje. Eu creio no poder da tua palavra. Uma igreja que avança, uma igreja que crê, vive o que prega e prega o que vive. Uma igreja que se movimenta com poder, com graça, com autoridade, com verdade. Uma igreja que não aponta o dedo e acusa, mas que leva o evangelho que transforma. Uma igreja que se une entendendo que o propósito é maior do que qualquer coisa que possa nos separar. Uma igreja que vai chorar pelas madrugadas por almas. Uma igreja que vai viver um evangelho genuíno. Uma igreja que verá os milagres na medida que caminha. Uma igreja que vai estender as mãos e os paralíticos vão andar. Os cegos voltarão a enxergar. Os mudos vão falar. Lares serão restaurados. Doenças serão removidas. Porque o poder da tua palavra habita em nós. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a tua palavra diz que em teu nome nós faremos coisas maiores. Coisas maiores. Coisas maiores. Uma igreja que verá coisas maiores. Se levantem. Se levantem. E diga assim comigo, uma igreja que verá coisas maiores. Não há ferrolhos, nem porta, porque não há mal que prevalecerá contra a igreja de Cristo. Meu Deus, não há doença. Você pode, aleluia. Aleluia. Você pode porque Deus é contigo. Pode se levantar, pode se levantar. Oh meu Deus, eu creio. Eu creio numa enxurrada de almas para este tempo. Eu creio, Senhor. Pessoas discipularão outros. E esses serão até maiores do que nós na palavra. Eu creio, Senhor. Assim como tu usastes Barnabé para a vida de Paulo, que todos aqueles que tu enviares a nós, Senhor, que eles sejam enviados com voz de autoridade para lugares de maior relevância. Eu creio, Senhor. Eu creio que os nossos jovens serão essas flechas incendiadas lançadas. As nossas crianças serão essas flechas incendiadas lançadas.
e a tua igreja cumprirá o propósito que a nós foi designado, como varas frutíferas para a glória do teu nome. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tua palavra, pelo poder que nós sentimos por tua presença, que nós sentimos aqui nesta manhã. E o povo de Deus diz: Deus te abençoe.